Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Visões ESG. Aqui a gente fala do lado ambiental, do lado social, de governança. Já trouxemos alguns aspectos. Nos 3 últimos, por exemplo, explicamos essas 3 letrinhas. O que significa o ESG? E hoje vamos falar de uma jornada que leva para todo o continente da América Latina, percorre 50 mil quilômetros, tem a previsão de atingir 18 países durante 8 meses e abraçando aí 100 negócios de impacto. É a jornada ESG e a gente tem um convidado especial, o idealizador da jornada está aqui com a gente, o Marçal Guarilha. Ele vai debater um pouco mais e explicar essa jornada que já passou aqui pelo Rio de Janeiro e que só pelo Brasil deve durante 70 dias percorrer 15 mil quilômetros. Então fique ligado porque o Visões ESG está no ar. Marcel, bem-vindo ao Visões ESG. Obrigado, gostaria de agradecer, Marcos, agradecer a todos, a audiência. É um prazer estar com vocês e também falar desse tema tão relevante. Bom, a jornada ESG, ela surgiu com o propósito de desmistificar essa sigla, mostrar a relação que o ESG ele propõe, né, de mostrar a relação de riscos econômicos associados a impactos ambientais negativos e sociais negativos também, o quanto isso impacta a economia. Basta nós vermos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, mas em diversas regiões do mundo, né, o quanto os impactos ambientais e sociais negativos, né, a degradação ambiental, ela impacta a economia e a sociedade como um todo. Então, a proposta inicial é mostrar, né, essa relevância que o ESG tem em associar riscos econômicos a impactos sociais e ambientais. Também mostrar a relação que existe com soluções, né, ambientais, sociais, de inovação e economia também. Então, para isso, nós fizemos uma curadoria de mais de 300 projetos em 18 países e selecionamos 100 projetos a serem visitados. Nós saímos do Ushuaia, no extremo sul, Ushuaia da Argentina, dia 18 de março, e vamos percorrer 8 meses até o Alasca, né? Só de Brasil, realmente, como você citou, nós temos mais de 15 mil quilômetros, mais de 60 projetos a serem visitados, e alguns nós visitamos na cidade do Rio de Janeiro, bem interessantes. Eu queria, antes da gente trazer para o Rio de Janeiro, esses desafios que vocês passam pela frente, né? São climas extremos, são regiões com características totalmente diferentes. Como é que vocês estão encarando essa jornada e o que vocês já estão projetando também para quando chegar lá em cima no Alasca? Olha, foi muito interessante, porque interessante no sentido da conscientização, né? Que o nosso início da expedição ele foi todo pautado em mudanças climáticas, resiliência climática. Nós percorremos o sul da Argentina e do Chile, onde concentra 80% das geleiras da América do Sul, né? E ali várias cidades estão construindo o seu plano, né, climático, de resiliência climática, diversas ações. E a gente identificou que os governos, sociedades, empresas engajados nessa tríplice são os que vão se desenvolver de forma mais sustentável e já vem se desenvolvendo, né? E, infelizmente, nós passamos no Rio Grande do Sul 15 dias antes de acontecer toda a catástrofe que vem acontecendo, né? E não pudemos abordar esse tema no Rio Grande do Sul, mas durante todo o início da expedição, nós falamos muito sobre resiliência climática, mudanças climáticas, e nós vimos isso acontecer no quintal da nossa casa, que é o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente entende que quando existe, né, um plano estratégico do governo de mitigação, de resiliência climática, engajamento da sociedade, importantíssima conscientização, e o trabalho da empresa, né, em promover essa agenda, ali a gente vê que os efeitos são bem mais positivos. No Rio de Janeiro, algumas iniciativas que vocês passaram, a gente vai detalhar a partir de agora. Uma delas foi a Transfero, uma fintech que utiliza a tecnologia blockchain. Como o blockchain pode promover mais transparência e governança no mercado financeiro? Bom, o blockchain realmente ele chegou, né, para trazer uma transparência nessa base de dados, né, trabalhar a economia de uma forma diferente. Mas quando a gente fala de ESG, não só esse aspecto da governança, né, de descentralização econômica, mas o que nos chamou muita atenção na Transfero foi o impacto positivo que eles, como organização, como empresa, geram em comunidades e na sociedade. Então, eles qualificam jovens para esse mercado de trabalho da tecnologia e também
do mercado financeiro, através de educação, qualificação profissional e geração de empregos. Então, é uma organização que a gente acredita que tem uma responsabilidade enorme, porque eles também engajaram os seus clientes nesse propósito. Então, foi um aspecto que nos chamou muita atenção, além de propor algo inovador para o mercado, descentralizador, trazer esse aspecto da responsabilidade social. Agora, um outro ponto que vocês também passaram foi no Instituto Cromossomo 21, que promove a autonomia de adultos com síndrome de Down. E pode contar um pouco mais sobre essa experiência e essa expedição e o impacto também das pessoas, né? Porque aí você já vai mais para um lado social, você sai da governança, dessa parte financeira do ESG e entra nessa parte social também, né? Sim. Bom, nós sabemos que a desigualdade social, ela é um desafio, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, sempre que nós vemos trabalhos de inclusão, né, trabalhos de letramento da sociedade, geração de oportunidades, a gente traz para a nossa curadoria, para a nossa geração de conteúdo, porque é muito importante, né? E o trabalho que a Cromossomo 21 vem realizando já ao longo desses anos, vem conscientizando a importância de gerar oportunidades para esse público, gerar educação e também mais autonomia. Então, coincidentemente, a nossa expedição encontrou com a expedição deles, que se chama Expedição 21, que é uma expedição que eles fizeram todo um sorteio, né, uma seleção de jovens, né, com síndrome de Down, e foram selecionados jovens do Brasil inteiro para que eles tivessem uma experiência de educação autônoma numa casa. Então, ali eles aprenderam a arrumar a casa, a cozinhar, a ter uma autonomia para quando eles voltassem para a vida cotidiana deles, isso impactasse positivamente a vida cotidiana, a família e até alguns que têm a opção de trabalhar. E um parceiro até da Band News FM, o nosso aniversário de 18 anos, foi lá, Museu do Amanhã. E eles têm algumas ações pelo lado ambiental e também social. Conta um pouco para a gente que chamou a atenção da expedição. Bom, o Museu da Manhã, além de ele ser o museu mais visitado hoje do Brasil, foi um dos primeiros museus do mundo a falar do amanhã, né? Trazendo a responsabilidade para o hoje. E com esse viés, né, de responsabilidade, quem somos, onde estamos, para onde queremos ir, é que o museu ele traz vários pensamentos, debates e também exposições para falar da importância da relação homem-natureza, homem-sociedade. Então, a gente ficou muito feliz de conhecer essa proposta que o Museu da Manhã tem ao longo desses quase 10 anos e também conhecer o Museu da Manhã da porta para dentro, né? Como organização, não só como exposição, mas eles têm um relacionamento com as comunidades do entorno, um programa de educação com as comunidades em torno. Eles engajaram os demais museus da cidade para que toda a comunidade ali do centro possa também ter essa experiência de se educar através das exposições em museus. Então a gente achou muito interessante esse aspecto, além do produto que eles oferecem, né, de conhecimento, de geração de oportunidades, eles também construíram uma relação com o centro da cidade que vem sendo restaurado. E a Rede da Maré, a gente já vai por um lado de sustentabilidade também, atua em 16 comunidades do Complexo da Maré. A gente trouxe também já aqui na programação da Band News FM diversos momentos, principalmente a Orquestra Maré do Amanhã, um belo trabalho que eles fazem lá. Sim. Mas eles têm alguns desafios dentro da comunidade e também essa relação com governos, ONGs, setor privado. Como é que podemos encaixar esse triângulo para ter um futuro melhor para as crianças e para a população de um complexo desse de 16 comunidades, como a Rede da Maré acaba se envolvendo e tentando trazer algo diferente para essa população? Sim, bom, a realidade favela não é só uma particularidade do Rio de Janeiro, que tem, a Grande Rio tem quase 1.200 favelas, 1/3 da população vive em favela, mas São Paulo também e grandes capitais no Brasil, né? O que a gente encontrou ali na Redes da Maré, que nos chama muito a atenção, é o que representa uma organização da sociedade civil. A gente está falando de organização mesmo, né? Dar voz, né, aos principais atores daquela comunidade, daquelas comunidades, para entender os desafios, né, os interesses mais básicos, quando a gente está falando de educação, saneamento básico, segurança, acesso à energia, né, acesso aos espaços públicos
da cidade, com mais igualdade, com mais inclusão. Então, ali eles abordam de forma organizada mesmo diversos temas, se fortalecem como comunidade, envolvem 16 comunidades, é um trabalho que já existe há quase 30 anos, e ali mesmo eles começam a dar bons exemplos de dentro para fora. Então, a Redes da Maré hoje, ela fomenta a educação internamente para crianças, adolescentes, encaminham para universidades, eles batalharam por cotas em universidades, em escolas, eles têm programa de qualificação profissional, e então, para a gente é um exemplo do quanto, o que realmente significa organização da sociedade civil. Os desafios são enormes, eles estão muito aquém ainda de conquistarem tudo que eles têm, né, como princípio básico como sociedade, mas a gente vê que a força que isso traz para uma organização dentro de uma favela. Então é um exemplo, não só para a própria expedição, mas para comunidades e favelas de diversas capitais, o quanto eles podem se fortalecer de forma organizada para conquistarem mais voz e mais espaço numa sociedade. E é uma das demonstrações de que pode-se trabalhar governo, iniciativa privada e ONGs junto, né, para trazer um futuro melhor. Exatamente. A gente está falando exatamente dos aspectos ambientais, sociais e de governança. E outra, né, um aspecto que a gente observa e provoca as organizações de impacto, iniciativas sustentáveis, todas que nós visitamos, é a governança. Para um governo respeitar aquela iniciativa, para uma empresa apostar, investir numa agenda de impacto social, impacto ambiental, a governança, a organização, a transparência, a gestão de tudo isso é muito importante. Então, algumas para a gente são referências, outras estão em construção, mas é um ponto que a gente coloca como atenção em toda organização de impacto, em toda iniciativa sustentável. E a gente também tem um outro projeto que é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o Sesc Mesa Brasil, que recolhe alimentos que seriam descartados e doa para instituições. Como essas iniciativas auxiliam na erradicação da fome e também no combate ao desperdício alimentar? Olha, o Brasil já atingiu o número de quase 33 milhões de pessoas à base da miséria, passando fome, e isso não faz sentido para um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? E então isso é uma coisa que a gente também tem que trazer um olhar, trazer uma atenção para como os governos, empresas, sociedades estão trabalhando para que a gente reverta esse cenário. E um exemplo disso, de reaproveitamento de alimentos que são consumidos, mas seriam descartados por não ter um aspecto ali comercial, eles podem ser reaproveitados para atender essas pessoas que passam fome diariamente, né? E é muito interessante porque quando a gente fala de combate à miséria, combate à fome, a gente tem muita atenção em relação ao Nordeste, ao sertão, ao semiárido, regiões mais distintas aí do Nordeste. Mas o Rio de Janeiro, São Paulo e grandes capitais têm esse problema. Então o Mesa Brasil ele surge como uma solução para a gente repensar o nosso consumo, repensar, né, como distribuir os alimentos, como reaproveitar os alimentos e também as cadeias produtivas como um todo. Fala um pouquinho mais da jornada ESG, onde vocês estão agora, a bandeirinha fincada e qual o percurso a ser traçado pelos próximos dias, pelas próximas semanas? Sim, a jornada ESG já percorreu 18 mil quilômetros. Nesse momento nós estamos em Recife, como vocês podem ver aqui ao fundo, a gente está numa comunidade que traz uma conscientização para a limpeza do rio Capibaribe aqui em Recife. Então eles trabalham educação ambiental, limpeza do rio, atraem diversos atores, comunidades pescadores. A gente está visitando algumas iniciativas sustentáveis aqui nessa semana em Recife. Daqui nós partimos para o Rio Grande do Norte, depois norte do país, Amazônia, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e saímos do Brasil pela Bolívia. Daí a gente sobe Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, termina América do Sul, países da América Central, Estados Unidos, Canadá e Alasca. E nós propositalmente elegemos o Brasil como um ponto central da nossa expedição e decidimos dar a volta no Brasil. Logicamente, a gente não conseguiria visitar todos os estados, mas a gente decidiu dar a volta no Brasil para conhecer mais de perto cada bioma brasileiro e seus desafios. Então, nós já fizemos o Pampa lá embaixo,
falamos de agropecuária sustentável, manejo sustentável do solo, né, conservação de espécies. Agora nós estamos percorrendo a Mata Atlântica e em pouco tempo nós vamos percorrer a Caatinga, depois a Amazônia e Cerrado. A gente pega diferentes solos, diferentes climas, mas o que você pode trazer de igual, que você percorrendo o Brasil, já chegando ao Nordeste, e daqui a pouco embicando para o Norte, o que a gente pode trazer de que no Brasil algo é em comum nesse lado do ESG? Olha, o Brasil ele tem a maior biodiversidade do planeta. A gente tem um solo riquíssimo, poucos países do mundo têm 2 safras e meia em algumas culturas, isso é raro, raríssimo. Então, o Brasil ele tem que aproveitar para se desenvolver de forma sustentável, enriquecer o seu solo cada vez mais, manter as florestas em pé, porque a gente está falando de desenvolvimento de novos projetos, negócios de impacto positivo, a gente tem um mercado gigantesco, a gente tem um ativo ambiental gigantesco, que ele tem que trabalhar a favor do desenvolvimento social. Então, a gente identifica o protagonismo que o Brasil tem nessa agenda ambiental, e a gente está falando de diversos tipos de produção, né? A gente está falando de um país que tem a capacidade de alimentar grande parte do mundo, tem um solo riquíssimo, a gente está falando de créditos de carbono, o Brasil é considerado a Arábia Saudita do carbono, mas todos esses ativos ambientais que nós temos que vincular ao desenvolvimento social. E isso faz parte do ESG também, né? Você se desenvolver de forma ambientalmente correta, atrelado ao social e com uma boa governança. Então, isso é papel dos governos, das empresas e uma sociedade cada vez mais engajada nesse desenvolvimento também. Marcel, onde quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou ouvindo pelos podcasts pode seguir e saber onde está a jornada ESG? Sim, nós temos um conceito multiplataforma, que é www.jornadaesg.com. Ali a gente reúne um pouco de tudo das nossas informações, tem um mapa de iniciativas e negócios de impacto, ou seja, nós estamos deixando um rastro de palavras por onde nós passamos com os conteúdos editados, né? A expedição ela tem 3 entregas principais de conteúdo. A primeira é o diário de bordo, como que está caminhando a nossa semana. A segunda são os conteúdos técnicos das iniciativas e negócios de impacto, para que todos possam conhecer o que aquela solução traz, né, em cada local. E também, por último, ao final da expedição, nós vamos produzir conteúdos com especialistas, trazer a visão de especialistas. E além da plataforma jornadaesg.com, nós temos também o Instagram, que ali a gente traz algumas pílulas do dia a dia para que as pessoas possam acompanhar onde nós estamos percorrendo em cada momento. Marcel, eu gostaria de agradecer muito você ter parado a sua jornada para vir para o Visões ESG. Foi um prazer. Ter trazido um pouco dessa expedição que está tomando conta do Brasil e que agora vai entrar nas Américas, primeiro a Central, depois a América do Norte, viu? Boa viagem e bons projetos, bons debates que você vai seguir nessa jornada, viu? Obrigado, nos acompanha, é um prazer estar com vocês e nos vemos no Alasca. No frio do Alasca. É isso. Obrigado mais uma vez, Marcel. Obrigado, um abraço a todos. E você gostou desse podcast? Dê o joinha, dê o like, compartilhe com todo mundo. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um novo Visões ESG para você. Vamos investir no futuro hoje? Tchau, tchau.